Fala galera, beleza? Aqui do Rainbow SV Tutoriais e a gente vai estar falando um pouco hoje sobre lista simplesmente encadeada. Bom, pra gente começar, eu vou deixar aberto o Paint aqui, que o legal de você aprender lista é você ir desenhando, tá? Passo a passo para você não se perder. É legal porque você acaba entendendo mais fácil. Bom, como que vai ser a estrutura da nossa lista? Pelo menos nesse caso aqui, né? Existem vários jeitos de fazer lista, simplesmente encadeada, duplamente, etc. Mas a gente vai fazer aqui uma simplesmente encadeada, um ponteiro sendo a cabeça da nossa lista, e conforme a gente quer, a gente vai criando elementos, certo? Então tá. Então, para vocês entenderem, vamos lá no código. Bom, deixa eu declarar aqui. TDIO, porque a gente vai dar um input ou output. Por enquanto, acho que só. Salvar isso aqui. Salvar no desktop e lá. Vou pôr aqui o vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um tipo de uma struct. Vamos criar um tipo de uma struct. No caso, eu vou começar aqui com typedef, porque toda vez que eu quiser me referir a esse struct, eu não vou precisar ficar escrevendo struct tal. Eu só vou escrever uma palavra. Por exemplo, vamos criar aqui, ó, como a gente criaria normal struct, assim, né, ó, struct, um exemplo, lista, e aqui dentro os elementos, não é? Então, o que vai mudar é que aqui em cima, antes do struct, a gente vai colocar typedef, e aqui, antes do ponto e vírgula, a gente vai colocar, sei lá, vamos colocar célula, beleza? Então, sempre que a gente quiser se referir a struct lista, a gente vai colocar célula, beleza? Aqui dentro da nossa struct tem que ter, vou colocar um int elemento, tá? E vou colocar um ponteiro para própria struct. Então vamos colocar aqui struct lista próxima, certo? Prox. O que a gente fez aqui? A gente criou um tipo de struct chamado lista, demos um typedef nela. Então toda vez que eu for me referir a struct lista, eu vou mencionar somente célula. Por exemplo, se eu quiser criar um elemento, eu vou criar célula tal, entendeu? E dentro da nossa struct a gente definiu um inteiro, sendo um elemento, e um ponteiro que vai apontar para um próximo elemento. Por enquanto pode estar meio obscuro se você nunca ouviu falar em lista, mas você vai entender mais pra frente. Bom, o que a gente fez até agora? A gente só criou o tipo da struct, só isso. Bom, vamos criar agora aqui na main a cabeça, vamos chamar de cabeça, o topo, um ponteiro que vai apontar para o resto dos elementos da lista. Existem vários jeitos de fazer lista simplesmente encadeada. Tem um jeito que você cria um elemento como se ele fosse o topo, mas a gente, para economizar, para otimizar o código, a gente vai utilizar um ponteiro para ser a cabeça da lista. Então a gente vem aqui e cria célula, asterisco, por aqui topo, e a gente seta recebendo null. Por que seta recebendo null? Porque a gente não tem nada criado ainda, né? Porque ela não vai estar apontando para lugar nenhum, porque a gente não criou nenhum elemento. Bom, atualmente o que a gente fez aqui no nosso código? A gente criou um ponteiro, eu vou deixar o ponteiro de vermelho. A gente criou um ponteiro e aterramos ele para null, certo? Quando eu fizer esses dois risquinhos, é que ele está aterrado. É isso aqui que a gente tem, certo? É isso aqui. Agora vamos criar uma função de inserir. Existem vários jeitos de fazer, como eu falei, mas vamos estar utilizando uma função void aqui. Void, vamos colocar insert
insere, void insere, e vai ter como parâmetro o topo. Então vou aqui, célula topo, e um elemento, certo? Porque a gente vai criar, vai inserir o elemento e vai usar o topo para localizar a célula que a gente vai criar e para apontar depois para um próximo elemento se já existir, tá? Existem várias maneiras de fazer: inserir no começo, inserir no fim, inserir no meio ou de forma crescente. Vamos fazer uma função simples aqui, vamos ver de inserir no começo. Insere H, que é de home. Bom, atentar uma coisa aqui para vocês, que para eu poder usar os valores contidos, que isso daqui é um ponteiro, para eu poder usar, alterar o valor do lugar que o ponteiro da main está apontando, presta atenção que é meio obscuro, para eu poder alterar os valores do lugar que o ponteiro topo da main está apontando, a gente vai ter que usar um ponteiro para ponteiro aqui, assim. Você vai entender por quê. Vamos continuar. Bom, a gente já criou, né, a nossa função, e agora a gente vai definir uma nova célula. Vamos definir aqui célula novo. A gente cria um ponteiro porque a gente vai alocar um espaço para esse novo. Eu vou fazer o novo recebendo uma malloc size of célula, beleza? Então a gente alocou um espaço do tipo célula, que é uma struct list, por isso do type def, porque senão teria que colocar struct list aqui, struct list aqui, struct list aqui. Então assim fica mais fácil, só célula. E agora a gente vai ter que fazer as verificações para ver onde a gente vai inserir. Como a gente vai inserir no topo, no início, desculpa, e agora não tem nenhum elemento, né? A gente tem só um ponteiro apontando para null. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se esse topo é nulo, certo? Então vamos colocar aqui if conteúdo de topo, né? E aqui na main a gente vai passar o endereço do topo. Você vai ver se o conteúdo de topo for igual a null, algo vai acontecer, se não, algo também vai acontecer. Então, se o conteúdo de topo for igual a null, quer dizer que não existe nenhum elemento criado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um novo prox apontar para null, né? Porque vai ser o primeiro elemento que a gente está criando. E a gente vai fazer o topo recebendo o novo. Tudo de topo recebendo o novo. Beleza? Então, fazendo isso, o que vai acontecer é o seguinte: quando a gente inserir o primeiro elemento, é isso que a gente tem por enquanto, né? Quando a gente inserir o primeiro elemento, a gente está dando instrução. Eu vou achar aqui no meio porque aqui vai ser um elemento, que vai ser um número, por exemplo, né? Que a gente colocou um int, colocar 2. E aqui é o nosso ponteiro proxy. Fazer o contrário. Então aqui a gente fez um elemento e aqui é o nosso ponteiro para o próximo. O que a gente está fazendo ali, ao inserir o primeiro elemento aqui, ó, a gente está falando que o novo prox vai receber null. Então isso daqui vai receber null, que isso aqui é o prox no caso. E a gente está fazendo o topo apontar para novo. Então a gente está fazendo isso aqui apontar para cá, certo? Então agora esse ponteiro aponta para essa célula, certo? Então é isso que está acontecendo aqui.
Se não, se o topo for diferente de null, significa que já existe outros elementos ou outro elemento. Então, como a gente vai inserir no começo, na insere h, que é de home, a gente vai ter que alterar o valor do ponteiro de topo. Se a gente não fosse inserir no final, que é bem mais fácil, a gente utilizaria uma variável auxiliar para ir percorrendo todo o vetor até achar a posição null, que seria a última, tá? Vocês vão entender. Então, o que acontece aqui agora? Aqui a gente vai ter que inserir um elemento antes. Se já existe um elemento antes não, se já existe algum elemento aqui, não é o primeiro, a gente faz o nosso novo elemento próximo, apontar para onde o topo está apontado, e a gente faz o topo apontar para o meu novo elemento. Bom, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: a gente tem isso, não tem? A gente está fazendo assim, a gente está inserindo uma outra célula, a gente vai colocar um elemento para ele ainda. Vamos supor que aqui o elemento dela seja, sei lá, 4. E a gente está fazendo o novo prox apontar para topo. Então esse é o novo, está fazendo ele apontar para o topo, só que o topo está apontado para essa célula. Então o que a gente está fazendo aqui, vou fazer numa outra cor, vou colocar no verde. O que a gente está fazendo aqui é apontar isso aqui para o topo, só que ele vai para cá, certo? Porque o topo está apontando para cá. E a gente está fazendo o topo apontar para novo. A gente está fazendo o topo apontar para cá. Deu para entender? Então a gente está fazendo essa célula próxima apontar para o elemento anterior e está fazendo o topo apontar para a nova célula. Então, deixa eu apagar aqui, vai ficar assim. Fica assim. O topo vai estar apontando para cá e este elemento vai estar apontando para cá, certo? Bom, a função para inserir no começo é essa. Não tem, né? Não tem muito o que fazer. Então vamos fazer um teste. A gente só falta atribuir o elemento aqui, tá? Então vamos aqui embaixo de novo. Recebe malloc, a gente põe de novo. Acho que é ele, né? Elemento. Recebe o ele, que é daqui do parâmetro. Vamos fazer uma chamada aqui da função. Insere h. A gente vai passar para ela aqui que vem, ó, o endereço de topo. Por quê? Porque topo já é um ponteiro. Se eu passar só o topo, eu estou passando só um ponteiro. Só que aqui ele recebe ponteiro para ponteiro. O que é ponteiro para ponteiro? É o endereço de um ponteiro. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai precisar alterar o valor de onde está apontado esse endereço. Aí a gente precisa utilizar topo. Se você fosse fazer, por exemplo, uma função retornando um ponteiro, você não precisaria usar ponteiro por ponteiro, tá? Mas esse daqui é o sistema mais usual. E vamos passar um elemento, 3, por exemplo, tá? Vamos ver se compila. Bom, compilou, certo? Vamos fazer uma função para printar, para a gente testar. Então aqui a gente vai criar uma função void printar. O que a gente vai passar para ela? O topo. Só que aqui no caso pode ser um ponteiro só. Por quê? Porque a gente não vai alterar valor nenhum, a gente somente vai printar. Isso. E só. É isso que a gente precisa passar para a função printar. A função printar vai ser o seguinte: como a gente não vai printar um elemento em específico, a gente vai printar a lista inteira. Ela vai ser o seguinte: para a gente não alterar o valor do topo, a gente vai criar uma auxiliar célula aux. A gente vai receber nessa célula aux o topo, porque a gente vai percorrer ela, e a gente vai fazer o seguinte:
Vamos pensar aqui. Bom, o que pode acontecer? Se a célula for vazia, if aux for igual a null, não vai fazer nada, né? Porque não tem como printar uma coisa que está vazia. Else, se não for igual a null, a gente vai fazer uma coisa enquanto aux for diferente de null, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai printar, vou colocar aqui 1%d e uma seta, e aqui a gente põe o elemento, tá? Que vai ser aux elemento. E aqui a gente faz aux recebendo aux de próximo. Bom, creio que é isso. Eu vou fazer o teste e vou explicar para vocês. Aí compilou. Vamos fazer uma chamada aqui para ver se está certo. Printar. Vamos passar para ela. Beleza. Seria o elemento 3. Printou 3. Vamos inserir outros elementos para ver aqui se vai dar certo. Lembrando que é para inserir no início. 6 e o 9. Vamos ver. Ah lá. Lembra quando ele vai inserindo no início? Então ele vai inserindo no início. Primeiro o 3, depois o 6, depois o 9. Então está funcionando perfeitamente. Agora você me pergunta, o que você fez nessa função printar? Bom, a gente fez o seguinte, a gente criou um ponteiro temporário como auxiliar. Ele recebeu o endereço do topo, né? Ele recebeu o conteúdo do topo. O que ele está fazendo? Ele é o topo agora. O aux é o topo. Por que eu estou fazendo isso? Para não alterar o valor do topo, tá? Se esse aux que era o topo for igual a null, não teremos isso daqui. Teremos um ponteiro aterrado. Se o ponteiro da cabeça está aterrado, significa que não tem elemento. Então, se não tiver elemento, ele não vai fazer nada, tá? Eu posso colocar aqui print não há elemento, sei lá. Se não, quer dizer que já vai ter um elemento. Se já vai ter um elemento, ele vai ter que printar pelo menos uma vez, certo? Então a gente cria um laço que ele vai printar o aux elemento e depois ele vai dar uma incrementada, ele vai para o próximo. Eu vou explicar isso aqui para vocês. O que seria o aux elemento se o aux é o topo? O aux não é o topo, só que o topo não está apontando para cá. Aux, vou até escrever aqui no caso, ó, aux, que é um ponteiro, não esquece, isso aqui é um ponteiro. Ponteiro, vou colocar ponte, é um ponteiro. O aux está apontando para cá, então se eu der aux elemento, ele vai estar se referindo a essa célula que a gente tinha criado, ao elemento dela, entendeu? Então, esse aux elemento não é o elemento de aux, ele é o elemento da primeira célula, porque aux é um ponteiro. Então, ele vai printar o elemento da primeira célula, e aqui eu faço aux recebendo aux prox. Lembra que a gente criou que aqui era elemento e aqui era prox? Se eu fazer aux recebendo aux prox, quer dizer que o endereço daqui está indo para aux. O endereço daqui indo para aux, o que acontece? Aux aponta para cá, só que isso aqui está apontando para cá. Então o que acontece? Aux, na verdade, vou até fazer de, sei lá, azul, aponta para cá. Entendeu? Aux apontando para aquela célula, ele vai fazer de novo, printa aux elemento. Printando aux elemento, ele vai printar o 2 agora. E a minha condição é até que aux prox for igual a null. Então ele já vai receber, quer dizer, é até aux for diferente de null. Então eu vou fazer o incremento, que é aux recebendo aux prox. Só que como o aux prox aqui é o null, é um aterro que a gente tinha feito, ele vai receber null. E o laço vai continuar? Não por quê? Porque aux vai ser igual a null, então ele não vai printar de novo. É isso que está acontecendo aqui. Beleza, galera? Essa foi a primeira videoaula. Próxima videoaula a gente vai fazer de remover elementos e inserir no início, no fim e no meio, né, da nossa lista.
Então é isso, eu aprendi recentemente esse conteúdo também. Se você ficou com alguma dúvida, você pode, né, você pode perguntar aí no canal que eu tô explicando pra vocês, pelo menos eu tento. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se vocês quiserem algum método alternativo, ou souberem, quiser que eu faça vídeo aula, é só comentar também. Então é isso, galera, um grande abraço, tchau, tchau.